iniciando aí, né? A gente tem bastante assunto para falar. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, tá? Não vou usar PPT, eu tô só com uma lista de itens aqui. Então, a qualquer momento que vocês tiverem uma pergunta ou questionamento, coloquem no chat, ou pode até, se for o caso, mais para o final ali a gente abre áudio e troca uma ideia, eu acho que é importante, tá? Muitas das coisas que eu vou estar falando hoje são coisas que alguns de vocês já fazem, só que vários não fazem, tá? Então, é importante a gente fazer uma reflexão bem ampla. Hoje a gente vai estar falando sobre a questão das oportunidades que não estão sendo exploradas no mercado de outsourcing ou que estão sendo exploradas com uma escala muito pequena comparado ao que poderiam ser exploradas, tá? Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco disso. Também em relação a tempo, a ideia é que a gente fique em 1 hora aqui até às 10 para a gente não cansar demais todo mundo, né? Porque a gente sabe que quando fica mais de 1 hora de conteúdo, o pessoal começa a cansar. Então, da onde que saiu esses dados aí que eu estou trazendo? A gente fez no ano passado, no fim do ano passado, um levantamento das nossas bases de dados e fez uma pesquisa com os gestores, tá? A gente tem um grupo de WhatsApp do Impressão Gerenciada e da Entre, né? E a gente fez uma pesquisa para identificar como que esses gestores estavam trabalhando e como que eles estavam no mercado de outsourcing, como que estavam, se estavam usando máquina nova, se estavam usando máquina velha, se estavam usando, o pessoal vai me xingar, né? Não é máquina velha, né? É máquina Reman, né? Máquina usada, né? Então, se o pessoal estava usando o suprimento original, e isso saiu um estudo, né, que foi o Entry Report, que a gente liberou agora no início do ano, né, porque no final do ano ali, Natal e Ano Novo, ficou complicado a gente operacionalizar, saiu agora em janeiro. Mas basicamente esse material está no site da Entry, a gente mandou por e-mail, tá, pessoal? Eu posso até colocar no vídeo aqui depois na hora de editar o caminho certinho, então. Mas esse estudo, ele está tratando todas essas informações e muito mais, tá? É um estudo que ficou bem amplo. E a gente, uma das perguntas que a gente trabalhou nesse estudo era essa questão do que mais vocês estão fazendo além de alugar impressora, né? E aí saiu uma série de coisas. Aí eu chamei mais alguns empresários que são desse mercado, que são da minha rede de relacionamento, e eu conversei com eles também para a gente levantar algumas informações, né? Então, a ideia é a gente falar um pouco dessas coisas aí que o mercado tá falando e fazendo. Eu vou fazer um pouco diferente em relação a... Geralmente eu pego um PowerPoint e vou seguindo só o PowerPoint. A minha ideia é trazer cada item e dar uma falada em cada um dos itens, né? Porque às vezes a gente fala e para a gente é muito óbvio, só que para quem está fora do contexto pode não parecer óbvio, né? Então a ideia é que a gente dê uma falada, uma explicada em cada um dos itens para não ficar perdido, né? Então, o primeiro item que todo mundo faz, né, é o aluguel de impressora, tanto PB quanto cor. É bem padrão isso. Só que muitas empresas acabam ficando nesse mercado e esquecem de olhar para essas outras opções, né? Eu não me apresentei, tá? Eu sou o Charlie, tá? Eu sou o diretor executivo da Entre, sou a pessoa que faz a curadoria do Impressão Gerenciada também, tá? Então, estou no mercado de outsourcing há bastante tempo aí, estou no meio das empresas que trabalham nesse mercado há um monte de tempo, há um monte de tempo mesmo, né? E quando a gente sai das impressoras, tá? Quando a gente começa a ir para o resto que dá para a gente alugar ou prestar serviço, se abre um horizonte significativo. Primeiro ponto, né? Cenário de pandemia que muita gente cresceu foi a questão de alugar computadores e notebooks. Tá? Teve
um boom gigantesco, tá, de computadores e notebooks. Esses computadores e notebooks, principalmente em função de home office, só que as empresas enxergaram que é muito melhor alugar agora, né? A gente tem conversado com as empresas no mercado e o que mais a gente escuta é que os caras pararam de comprar computador. Tá? Ninguém mais está comprando. Os caras estão alugando porque viram que fizeram o teste no home office e começaram a alugar. Então, o notebook contrata o funcionário, já vem o notebook da empresa de outsourcing configuradinho para o cara trabalhar. E a mesma coisa com o computador. Tá? Então, cresceu muito esse mercado, grandes players se moveram para isso. A gente vê até as companhias telefônicas se movendo para esse lado, a gente vê grandes players do mercado de outsourcing, como Simpress e outros, se movendo para esse mercado. Só que a gente sabe que eles conseguem atender uma parte, né? A parte mais capilarizada do mercado, para eles é difícil eles conseguirem atender. Então, existe um espaço gigantesco aí para essa questão do aluguel de notebooks e computadores. O próximo passo, que era óbvio e que várias empresas já foram e algumas ainda não começaram a mexer, é a história dos tablets e smartphones, né? Principalmente smartphones, porque os funcionários entram e saem, os hardwares envelhecem, então não tem por que as empresas imobilizarem num smartphone dinheiro, né? Então, com esse cenário, a grande parte das empresas de outsourcing está alugando smartphone como um contrato de fornecimento vinculado a RH. A empresa contrata, tem necessidade de smartphone, a empresa de outsourcing já fornece direto para a empresa com todos os termos junto. Então, ele cresce muito mais que impressora. Tá? Se a gente parar para olhar, o número de telefones dentro das empresas, computadores e notebooks, é muito maior, né, gente? É um número que cresce a cada dia e a tecnologia se atualiza, mas a gente sabe que tende a se pagar bem mais rápido que uma impressora, um equipamento desse tipo. E a empresa fica mais tranquila, porque não tem que estar investindo nisso, né? Outra coisa ligada a isso, que começou muito forte na pandemia, é o seguro para esses negócios, né? Porque a gente tem computadores, notebooks, tablets rodando, né? Indo para um monte de lugar, e isso precisa de seguro, né? Porque, tipo, o notebook do funcionário, ou até que pode ser uma parte do produto do aluguel. Quem não está fornecendo o notebook, pode fornecer o seguro para esse notebook que está rodando. Quem está fornecendo o notebook pode já estar fornecendo com o seguro, né? Então, extremamente importante até para garantir o que é de vocês, né? O patrimônio de vocês. Né? Então, são as coisas assim, mais óbvias que apareceram no estudo, que grande parte das empresas já migrou para isso, mas uma parcela nem olhou para isso. Tá? Não, e empresas relativamente grandes ainda focadas nas impressoras. Dessa primeira partezinha aí, pessoal, como que tá para vocês? Vocês estão fazendo? Como que estão vendo esse mercado? Podem postar aí no chat, podem abrir o microfone e falar. A ideia é a gente ter... A galera tá envergonhada. Então, Charlie, eu pelo menos não faço nada em relação à questão de notebooks. Estou encontrando aqui uma dificuldade muito grande por conta de preço dos notebooks que aumentaram muito. E isso tem sido um empecilho muito grande, né, para alocação de notebooks, no caso. Uhum. De computadores eu já mandei algumas propostas e estão sendo analisadas pelos clientes. Legal. Marcos, uma coisa que também tá caindo de maduro, que era um dos itens que ia falar depois que tá nessa linha que tu tá falando, é servidor, velho. Cara, o volume de oportunidade que tem aparecido em servidores, porque, tipo, a galera tá indo para nuvem, grande parte tá indo para nuvem.
Só que tem algumas aplicações que são instaladas dentro de casa, que tem que ser on-premise. E esse espaço, os caras desmobilizaram muitas equipes de TI para levar as equipes para a nuvem e hardware para a nuvem, e acabou que ficou desassistido dentro das empresas, sabe? Então, esse é outro ponto que apareceu significativo, porque os caras não querem estar gerenciando atualização do sistema operacional, não querem estar gerenciando hardware, não tem que estar expandindo o disco, eles não querem ter isso dentro de casa mais, né? Então, é um know-how que para as empresas de outsourcing também, cara, faz todo sentido e o custo, comparado com um notebook, é bem superior, né, cara? Tem uma margem bem legal. Fala, Bruno. E tem crescido, cara, muito, 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 muito isso, sabe? E aí, outro mercado que o pessoal não está explorando, que me surpreendeu não estarem explorando, é a questão dos scanners de produção, tá? Para o pessoal que faz escaneamento em volume, tá? Aproximadamente 10% das empresas têm escaneamento em volume, né? Sejam elas documentos ligados à área da saúde, documentos vinculados à área de educação, documentos trabalhistas, né? Então, tipo, de modo geral, a gente consegue principalmente quem vai atende indústria, tem um volume de papel significativo que precisa ser digitalizado. E a maior parte das empresas apareceu que está atendendo isso como multifuncional. Óbvio, multifuncional atende pequenos volumes, mas quando a gente pensa em fluxos maiores, em volumes maiores de documentos, é interessante a gente pensar em scanners de produção, né? São muito mais robustos, que aguentam o volume, que fazem a parte de frente e verso automático, que fazem uma série de ações que são próprias de grandes volumes, né? E apoiam na preparação do documento. Então, é uma outra oportunidade de mercado bem significativa. Eu vou falar mais para frente, quando eu estiver falando de software, essa oferta de scanners, ela está ligada principalmente à oferta de software de GED e gestão de documentos, mas ela pode entrar sozinha como uma oferta de hardware, né, aluguel de hardware. Outra coisa que apareceu é essa questão dos coletores de dados. Para a indústria, por exemplo, para fazer contagem de estoque, para fazer controle de linha de produção. Esses caras usam hardwares bem específicos, tá? Que são coletores padrão de mercado, e grande parte deles a empresa é dona, tá? Hoje no cenário atual de mercado. Só que já tem uma galera que olhou para isso e está correndo atrás, porque tipo são hardwares que custam uma grana alta, tá? A gente tem coletores baratinhos, mas a gente tem coletores de R$ 10.000, né? Então, são hardwares especialistas que têm um valor agregado alto e que muitas vezes a empresa não consegue enxergar isso como algo que vale a pena imobilizar. E na realidade não vale. E para a empresa de outsourcing alugar um coletor de dados desses é um negócio que não tem que trocar toner toda semana, entendeu? É algo que, uma vez que está instalado e configurado, vai dar uma manutenção a cada 2 anos para fazer uma atualização de software. Então é importante a gente olhar para isso, que pode ser uma oportunidade de mercado. A indústria, principalmente de medicamento, a indústria de produção usa isso para caramba, onde tem as linhas de produção que tem monitoramento, aonde tem que ter rastreabilidade, usa isso, aonde tem que ter essas questões de gerenciamento de produção mais precisa, também vão usar coletores de dados, então é uma oportunidade bem. A indústria de móveis usa muito, né? Então basta vocês olharem para as coisas que usam código de barra, de modo geral, tudo tem que ter coletor de dado no meio do processo, né? A gente pega os, as saídas das linhas de produção cheias de códigos de identificação unitários, e esses caras aí tudo precisa de leitor para ler.
Outra coisa que tem crescido muito, tá? Sistemas de energia. Tá? Pô, sistema de energia é muito vago. Não, o que é sistema de energia? Sistema de energia é... Eu sei que a maior parte de vocês coloca nas impressoras os transformadores lá, né? Porque, tipo, geralmente mercado americano 110, vem para o Brasil 220. E é normal botar transformador. Isso não é vender sistema de energia, tá, pessoal? A gente está só cobrindo um gap que tem de hardware. O que, que tem de oportunidade nessa parte de energia? Por exemplo, no breaks, por exemplo, estabilizadores. A gente pega setores, por exemplo, área de computação gráfica, área de programação, área... Essas áreas em que o pessoal trabalha direto no computador e que tem uma produção que se desligar pode comprometer, porque tipo, o cara está codificando há 1 hora e não teve um salvamento automático da vida lá e caiu a energia, ele perde. Então, esses lugares, como as engenharias, como as empresas de software, todos precisam de no-break para manter funcionando. Os servidores todos precisam de no-break. Tá? Então, a gente precisa trabalhar para identificar esses pontos e dentro dos clientes da gente, aonde tem ponto sensível à falta de energia. Por exemplo, as redes de Wi-Fi das empresas. Cara, tem que ter no break no Wi-Fi. É óbvio isso. Muitas vezes as pessoas não acabam não olhando para isso, mas uma oportunidade significativa você estar colocando isso de energia, né? Outra oportunidade é os próprios equipamentos de rede. Tá? A gente tem alguns parceiros que se especializaram em switch, em roteador, estrutura de Wi-Fi. Eles já colocam lá a estrutura de Wi-Fi com no-break, configuradinha, autenticando para os caras terem que fazer autenticação de Facebook. E eles vendem reto e direto em um monte de empresas, sei lá, desde um pequeno salão de beleza a uma escola, a uma indústria, todo mundo precisa desse tipo de coisa, entende? E tem um aspecto que está cada vez mais crítico, que é a questão da segurança nas redes. Que o cara da indústria não pode mais compartilhar o Wi-Fi com os visitantes. Né? O cara da indústria, ou o cara que é da empresa de software, não pode compartilhar o Wi-Fi com alguém que vai lá visitar, porque o risco de ser hackeado é muito grande. Então, quando a gente chega com uma oferta de um Wi-Fi que é independente da rede dele, que vocês vão configurar segurança, que o cara não vai enxergar nada da rede dele e tal, cara, é outra proposta de valor, sabe? E tem tudo a ver com essa questão da LGPD. Então, pode ser uma forma da gente, continuamos disponibilizando em forma de outsourcing hardware, né? Porém com um valor, fugindo da concorrência direta. Né? A gente consegue entrar num mercado que, em muitos casos, é pouquíssimo explorado. Outro item que o pessoal explorou bastante é a questão das escolas, né? Essa questão da digitalização das escolas. Né? Então, hoje a maior parte das escolas, por sinal aqui as escolas estão voltando às aulas hoje, né, essa semana, tem data shows. Tá? Data shows, tem lousas digitais e é um custo imobilizado que para a maior parte delas não vale a pena. Eles colocam numa sala modelo e porque é um custo imobilizado. Na hora que isso vira serviço, começa a viabilizar, porque é uma despesa, eles vão abater do lucro e todas essas coisas. Então, pode ser um outro caminho para a gente estar trabalhando, a questão de ter os data shows instalados nas salas e ter as lousas também nas salas. Em universidades, já é uma realidade fazer outsourcing disso, tá? Todas as universidades, de modo geral, têm em todas as salas data show, que está sendo alugado de alguém, que poderia ser alugado de vocês. Né? Então, a gente sabe que o data show, a gente precisa comprar um data show de qualidade, porque tem aquele problema das lâmpadas do data show que queimam de tempo em tempo. Mas se a gente pegar um equipamento de boa qualidade, isso estica pra caramba a vida útil do data show.
Então, é uma oportunidade de longo prazo. Da mesma forma que os data shows, a questão das impressoras térmicas, né, as impressoras de etiqueta, né, que tem um risco de, por exemplo, dar uma falha de cabeça ou coisa semelhante, mas a gente tem que pegar a estatística, calcular quanto tempo dura uma cabeça térmica lá, né, a cabeça de impressão, e colocar isso no custo do mesmo jeito que a lâmpada do data show. Né? Então, tem um risco de consumível associado, sei lá, o cara vai ter que trocar de tempos em tempo, mas isso tem que estar dentro do teu custo. Tu tem que conseguir predizer quando que aquela cabeça de impressão vai estragar. Nesses casos, tá, tanto data show quanto impressoras térmicas, a gente precisa ter ciência que não adianta a gente trabalhar com coisa barata, sabe? Porque se tu pegar alguma coisa Xing Ling de qualidade baixa, tu vai ter um problema sério. Tá? Então não vai conseguir se pagar, vai acabar tendo prejuízo. Então precisa ter essa ciência que tem que ser um material de qualidade alta. A indústria de Bom modo dia. geral, bom dia. A indústria de Charlie, só te Pode falar. interrompendo um pouquinho, deixa eu tirar uma dúvida, que agora tu abordou um assunto que a gente está buscando informação, que é justamente a questão dos data shows e das impressoras térmicas. A gente viu o relatório da Entry, o Entry Report, e nos chamou a atenção que só 9% das empresas locam somente impressoras. E a gente se espantou com isso, que a gente está dentro desses 9%. E a partir daí a gente está buscando bastante informação, a gente baixou a cabeça e está pesquisando. Tu comentaste que nas universidades eles têm até uma prática, não sei se em todas, mas em algumas, de locar os projetores. Essa locação, ela é feita mais por eventos ou ela é feita para permanecer nas salas? Permanente, tá, Bruno? É contínuo uso, tá? Então, é um baita negócio, tá? Porque, tipo, tu vai colocar lá, óbvio que tu tem que fazer contrato de longo prazo para justificar o teu gasto e tu não ter logística, né? Porque se tivesse que colocar e tirar, seria complexo. Quando o pessoal aluga esses data shows, normalmente, tá? O pessoal já aluga dispositivos de segurança junto, tá? Tipo, não sei se vocês já viram nas faculdades que geralmente os data shows estão enjaulados. O pessoal aparafusa uma jaula no teto e coloca o data show lá dentro. Não é para ser prático, não é para ser bonito, tá? Aquilo lá é porque os caras roubam os data shows das salas de aula, tá? Então precisa ter um dispositivo de segurança associado ali, seja uma grade, seja as próprias travas, como tem para notebook de cabo de aço, tá? Mas o ideal é aquelas estruturas gradeadas, tá? Tem que cuidar isso, porque a galera leva mesmo embora, tá? Então tem que botar um dispositivo de segurança junto. E quanto às impressoras térmicas, as impressoras térmicas normalmente se loca junto com as etiquetas por uma questão de qualidade, para não danificar a cabeça, ou se loca só o equipamento? Cara, vai bastante de negociação, tá, Bruno? Qual que é o problema do papel, tá? Tu pega uma indústria, o volume que gera de impressão é muito alto, tá? A gente pega, tipo, uma fábrica de móveis. O problema é tu conseguir concorrer, porque esses caras compram direto do fabricante, né? Então, tu conseguir concorrer com esses caras no volume do papel é difícil. Então, o que tu tem que fazer é desenvolver fornecedores que tenham qualidade e que te garantam volume, né? E muitas vezes tu vai ter que comprar na frente, né? Então, a estratégia de custo, ela é um pouco diferente de só botar um hardware lá. Tu vai ter uma logística maior quando tu coloca papel, tá? O que a gente tem visto é fazer uma venda casada. Não, eu te forneço as impressoras, mas o papel vai vir de tal fornecedor, tá? E negociar um preço bom com aquele fornecedor específico que tem qualidade. E tu te comissiona do fornecedor, né? Em vez de tu comprar, fazer estoque, coisa do tipo, tu negocia com aquele fornecedor uma comissão para ti e despacha direto do fornecedor. Tá? Porque senão tu morre na logística, né? Porque, tipo, transportar etiqueta o tempo inteiro é complicado, né? Tem que fazer lote grande e é um custo alto, tá? Outro mercado, que é um mercado bem antigo e me surpreendeu, tá sendo subtrabalhado, é a questão de grandes formatos, tá, pessoal? A indústria, a engenharia, de modo geral, ela tem uma demanda de plotters significativa.
E poucos dos fornecedores de outsourcing estão fornecendo. Então, quem tá certo que é o mercado mais estreito, mais restrito, mas ele é um mercado que tem um espaço e que tem uma margem maior justamente porque tem poucos players, né? Então, os grandes formatos são uma opção significativa, tá? Porque todos os grandes fabricantes têm sistemas de plotters e plotters de corte e outras coisas. Então, é importante a gente dar uma olhadinha para esse mercado, né? Outro mercado, outra oportunidade que está sendo explorada por alguns e pouco por outros é a questão de exames médicos, né, que tem todo um mercado separado disso, né, de exames médicos, e que exigem equipamentos de maior qualidade muitas vezes, ou equipamentos com características específicas para exames específicos, que o cara precisa se especializar em realidade, e está sendo deixado de lado por alguns, tá? O que tem acontecido bastante? As empresas de outsourcing fazer parceria com os fabricantes de máquina. Então, fazer essa parceria de forma que o fabricante de máquina mantenha informada a empresa de outsourcing das suas negociações de alguma forma. Seja levantando as negociações para o fabricante de máquina, por exemplo, eu tenho o Hospital X não tem a máquina do fabricante que eu trabalho, sei lá. Levanta o lead lá para o cara trabalhar, justamente já pensando em trazer o outsourcing junto, né? Que é uma opção de trabalhar junto com um parceiro que tem a outra parte do fornecimento. Outra questão que tem uma margem muito pequena, mas que gera um volume danado, é a questão de estufas, principalmente para quem trabalha em regiões mais úmidas, né, nos estados do sul, que tem essa realidade de maior umidade, e no norte um pouco, que são as estufas de papel, né, para secar papel. Então, é um valor pequeno, mas praticamente toda impressora precisa ter estufa para poder não trancar papel e trabalhar legal. Né, que tem essa realidade de que quando fica úmido, começa a trancar o papel na impressora, então precisa de estufa, é uma oportunidade de mercado. Tem algumas empresas que eu acredito que são filantrópicas, né, porque elas dão as estufas para os clientes, né, mas eu enxergo como uma boa oportunidade aí de aumentar um pouco o ticket médio do cliente, né. Outras 3 coisas que têm aparecido bastante é a questão das envelopadoras, né, que usam para enviar conta de luz, boletos, essas coisas. Fragmentadores de papel, tá? Porque com a LGPD não pode mais ficar documento rolando. Então, por exemplo, o próprio exemplo de currículos, né? Não pode mais ficar rolando na empresa currículo se tem um ciclo de vida dentro da empresa que a empresa especifica e ela deve descartar esses currículos depois de um tempo. E ela não pode descartar isso no lixão, né, gente? Ela vai ter que descartar isso de maneira adequada, ou incinerando, ou picotando isso, né? Então, os fragmentadores de papel aparecem nesse cenário aí de informação sensível, principalmente departamento financeiro, são onde tem informação que virou papel e que tem que sair. Ele está bem ligado ao mercado de quando a gente fala de impressão segura. Eu vou falar um pouco depois de impressão segura, que é uma oportunidade bem grande, mas os fragmentadores de papel são o próximo passo. Onde tem uma impressão segura, onde o cara botou crachá, ou o cara botou lá a biometria para liberar a impressão, é porque aquela informação é sigilosa. Então, ela não pode ficar em papel rolando. Então, é interessante a gente já olhar que ali tem uma oportunidade de colocar um fragmentador de papel. Porque o próximo passo, depois que o cara usou aquela informação, ele tem que destruir, porque ela é sensível, né? Não pode ficar rolando na mesa dele, né? Então, e a mesma coisa vale para impressão segura, né? Então, se a gente consegue mapear onde tem fragmentador, certamente tem um espaço para a gente colocar uma impressão segura ali, porque tem material sensível sendo impresso. Outra coisa que a gente tem visto muito é as empresas fazerem outsourcing
de toda a mobília do escritório. Tá? O cara faz outsourcing de cadeira, faz outsourcing de mesa, contrata e a empresa de outsourcing já fornece computador com mesa, cadeira, o posto de trabalho inteiro. Tá? É algo que tem acontecido significativo. No passado a gente vinha empresas que vendiam móveis, né? Empresas de outsourcing que vendiam móveis associados, só que dá para a gente fazer o próprio outsourcing do móvel, tá? O a Alexandra fez uma pergunta que se é regionalizado ou é específico do Brasil. Essa pesquisa, tá? Ela rodou no Brasil inteiro, tá, gente? Ela tem, de todos os estados, tem representantes aqui dentro, tá? Não é algo isolado. Óbvio que a gente tem um volume de participantes maior, sul, sudeste, centro-oeste, do que norte, principalmente que tem uma densidade de outsourcing menor. Mas tem de todos os estados, tá? A gente tem uma cobertura bem boa nessa pesquisa. Outra questão que nos 2 últimos anos tem se falado e que algumas empresas começaram a fazer, só que precisam um know-how muito específico, é o outsourcing de iluminação, tá? Porque quando muitas empresas estão nessa fase de migração de lâmpadas fluorescentes para LED, tá? E é uma oportunidade você fazer o outsourcing de toda a iluminação LED. Né? Então, e muitas vezes o cara não está fazendo porque é ecologicamente correto. Não, o cara está fazendo porque ele vai economizar uma carrada de dinheiro se ele fizer isso. E ele não tem dinheiro para imobilizar e trocar toda a parte de iluminação. Então, ele vai lá e contrata uma empresa que faz a substituição em formato de outsourcing. Né? Então, o cara troca todas as lâmpadas e faz um contrato de N anos para isso. E o que ele está consumindo é o uso das lâmpadas. As lâmpadas é uma responsabilidade da empresa que está fazendo o outsourcing. Mais uma vez se aplica aquele cenário, que tem que ser lâmpadas de qualidade. Né? Se a gente colocar lâmpadas que queimam super rápido, a gente vai ter um problema sério e não vai conseguir pagar o projeto. Né? Então precisa tomar bastante cuidado. Tem empresas que estão conseguindo fazer isso com sucesso, tá? Só é uma especialização bem diferente das que vocês fazem hoje, né? É uma especialização que está mais ligada a uma habilidade de elétricas, propriamente dita, do que de os equipamentos que vocês trabalham. Mas é uma oportunidade de mercado significativa e muitas empresas estão trabalhando nisso. Serviço de TI, isso tem uma parcela bem grande que já faz, né, que é fazer o outsourcing da TI do cliente. Então, não só pego impressoras para ser o responsável, mas eu também me responsabilizo pela rede, pelos computadores, pela instalação de softwares. Pode ter um técnico residente em muitos casos, pode ter um técnico que é volante. Né? Então, isso é um mercado que é gigante, né? Que geralmente quem faz são as empresas de TI, mas eu sei que muitos de vocês são empresas de TI que fazem outsourcing. Então, é fundamental aproveitar esse espaço, porque se a gente não precisa estar deixando dinheiro em cima da mesa, porque a gente já vai lá periodicamente reabastecer ou fazer manutenção preventiva e pode estar trabalhando com essa parte de estar fazendo a parte de TI mesmo, tá? Que não é um serviço complexo, né? A gente sabe que um técnico bem treinado consegue estar fazendo isso com a mão nas costas, né? Outro mercado que me surpreendeu, que apareceu no meio do outsourcing, é que uma grande gama de empresas estão fazendo certificado digital, tá? Eu não esperava que aparecesse isso na pesquisa, mas as pessoas estão certificado A1, A3, né, que as empresas precisam renovar anualmente ou bianual, né? Porque como precisa uma infraestrutura simples e eles já tinham postos de atendimento, eles começaram a fazer pré-pandemia e continuaram fazendo. Ainda mais que ficou virtual a maior parte do atendimento às certificadoras. E vários estão fazendo a emissão de certificados, tá? Como uma receita recorrente,
né, que vem de tempo em tempo. Né? Outro ponto, né, que apareceu também é a questão de centrais telefônicas virtuais. Tá? A galera está fornecendo como outsourcing de central telefônica, mas não de central telefônica física, tá? Central telefônica virtual mesmo, central IP que o cara usa com um smartphone. Né? Então isso o pessoal trabalha como representação de algum dos fabricantes de centrais virtuais, né? Que é um software SaaS no final da história, é praticamente software, e está fazendo dinheiro vendendo esse tipo de serviço, né? Porque ganha por ramais, por usuários, né? E gera receita. Agora eu começo a entrar um pouquinho mais na área de software, tá, pessoal? E uma das coisas que mais cresceu, tá, cresceu em faturamento, tá? Pelo que o pessoal me narrou, que aumentou bastante, é a questão de serviços de nuvem, tá? O pessoal está fazendo fornecimento, tá, de serviço da Amazon e de Google, por exemplo. Por exemplo, o Office 365, por exemplo, Google Workspace, ou até mesmo sendo broker de máquina virtual da Amazon, máquina virtual da Google, máquina virtual da Microsoft. Então, fornecendo o serviço de nuvem para os seus clientes, agregando uma camada de serviço. Porque quando tu contrata direto da Amazon, o suporte é mega difícil, mega complicado a gente conseguir, né? A prestação de serviço direta da Amazon ela é mais complexa. Tu precisa ter um volume, tu precisa ter um ticket significativo para conseguir acessos melhores, né? E o que o pessoal está fazendo é se transformar num broker dessas nuvens, né? Tanto de Amazon, quanto de Google, quanto de Microsoft. Então, por exemplo, o cara precisa fazer uma virtualização, precisa subir um servidor, a empresa sobe esse servidor, ela fornece esse servidor para o cliente e é comissionada, né? Entra como um programa de parceiro, tanto da Amazon como da Microsoft, da Google, e recebe um fee disso, né? Que é uma receita recorrente e que quanto mais o cliente subir para a nuvem, melhor, né? Então, alguns casos estão perdendo receita de nuvem, pode ser uma oportunidade interessante aí receita de hardware, né? Então pode ser uma oportunidade de ganhar receita de nuvem, né? E até em serviços bem simples, né? Como a parte de Google Workspace, que é o tipo Gmail, né? O Gmail corporativo, as empresas que revendem têm uma margem significativa. Então, você já tem impressora, você pode estar adicionando para o cliente lá um serviço de e-mail corporativo, né? Sem ter que gerenciar servidor, sem ter que gerenciar nada, né? Só fornecendo assinatura. Entrando em software mais específico, tá? A gente, há muito tempo, a gente tem falado do grupinho das 3 letrinhas ali, né? De GED, de ECM, de BPM, de BPO. Eu vou falar um pouquinho, eu sei que a maior parte de vocês já sabe o que é cada uma delas, mas é importante a gente relembrar, né? Então, o GED é a gestão eletrônica de documento, que é basicamente você transformar em digital, né, um documento para poder ser acessado. O ECM, a gente já está falando mais de conteúdo mesmo, é o gerenciamento de conteúdos, né? Então, a gente já está falando muitas vezes até em treinamentos, não só documentos, né? A gente consegue já entrar um conceito um pouco mais amplo. E o BPM, que é processo, né? É na hora que a gente vai vender gerenciamento de processo para o cliente. Que aí, além de ter toda essa parte do GED mesmo, da gestão eletrônica, eu agrego workflows nesse processo para aprovação, workflows para validação, workflows envolvendo terceiros. Então, a gente consegue montar estruturas bem complexas. E é algo que, relativamente, o que precisa ter conhecimento, as licenças de software são independentes disso. Né? Então, porque o que vai acontecer? Tu vai vender para o cara
uma licença de BPM, por exemplo, e tu vai vender para ele vários processos. Né? Então, se tu tem conhecimento de processo da aplicação, tu cria esses fluxos e cada fluxo novo que tu criar para o cara é um dinheirinho novo que tu vai receber. E tu pode ter um processo de outsourcing desse BPM que tu é remunerado mensalmente por cada processo. Em vez de cobrar, eu vou te cobrar 5.000 para criar o processo, não, tu vai me pagar 500 pila para a gente manter rodando esse processo. E aí eu cuido da tua infraestrutura, eu cuido da manutenção do processo, te faço sugestões de melhorias anuais do processo, né, e pode ser uma forma de aumentar a receita recorrente. Né? Outra forma, a próximo grupinho lá é o BPO. Né? O BPO, ele é quando a gente faz o outsourcing do processo. Em vez do cara, tipicamente a gente consegue enxergar é contador e agência de marketing, que são BPOs típicos, né, do nosso mercado, que o contador ele faz tudo para ti e tu não te envolve, tu não tem que saber como que ele está fazendo isso, só tem que saber se ele está fazendo certo e fiscalizar. E é essa a ideia do BPO. Então, digamos que seja um processo de entrega, que seja um processo de embalagem, que seja um processo de desenvolvimento de software, ou que seja. Tá? Então, o BPO é você assume um pedaço do processo do cliente e executa. O importante, assim, que é extremamente interessante, é que o BPO tem uma aderência no negócio do cliente muito alta, te torna estratégico e esse cara vai fazer questão de te manter perto e junto, sabe? Então, te dá um grau de vinculação bem forte. Então, essas opções de BPM e BPO são opções bem avançadas aí que estão trabalhando. Quando a gente está falando nesse cenário de documentos, tá, da gestão de documentos, uma das oportunidades que aparece, até ontem eu estava falando com um pessoal que é bem especialista nisso, que é a questão da guarda de documento, né? Então, tu pode, além de estar fornecendo para o cara a gestão eletrônica, tu pode estar oferecendo um lugar físico para armazenar esses documentos para ele. Óbvio que a gente tem uma série de regras, normas que precisam, tem leis regendo isso, né? A gente tem toda aquela questão de tabela de temporariedade, que de quanto tempo cada documento precisa ficar armazenado, né? Porque tem documento que precisa ficar armazenado 5 anos, tem documentos que precisa ficar 20, mas tem documento que precisa ficar 80 anos. Né? Então, a gente precisa ter essa gestão e pode ser um baita mercado. Outro mercado ligado a isso da gestão de documentos é a preparação de documentos. Fornecer mão de obra para preparação de documentos. Podem achar que é um exagero, mas não é, tá, gente? Preparar documento é um trabalho árduo e precisa de gente especializada, porque muitas vezes aqueles arquivos mortos lá estão parados há dezenas de anos, documentos frágeis, documentos apagados, documentos que em algum caso tiveram contato com umidade e precisa ser preparado para ser digitalizado. E digitalizado da maneira correta também, né? Então precisa a preparação, precisa ter especialista nisso. E é um baita espaço de venda de mão de obra. Tá? Então tem essa questão da venda de mão de obra muito grande. Outra coisa ligada a documentos é o mercado da assinatura eletrônica, né? Então, não só a digitalização do documento, mas dar validade legal para ele. Então, vários casos de assinatura eletrônica e assinaturas digitais estão acontecendo para ganhar essa forma. Né? Então, tem essa mudança e são oportunidades aí para a gente poder estar explorando, trabalhando nesse mercado. Até aqui, galera, alguma pergunta? Podem postar no chat aí, ou até abrir o microfone e falar, se vocês têm qualquer questionamento, tá? Charlie, em cima dessas opções todas que você deu aí, né, a maior parte delas é oportunidade de mercado, né? Não tem necessariamente muita coisa a ver com a nossa realidade principal, né? Cara, olha só, por exemplo, a questão de, digamos que a tua empresa só faz aluguel de impressora, tá? Outsourcing de impressora.
Cara, alugar servidor é óbvio, é uma coisa assim que, tipo, extremamente ligado ao teu know-how, porque o teu técnico para aprender a gerenciar um servidor é a maior barbada, tá? Ou ele passar a fornecer, tu poder passar a fornecer plotter nas oportunidades, é lógico, é impressora, né? Ou tu fornecer hardware de rede, também é algo que está correlacionado, porque é chegar lá, configurar e botar rodar do mesmo jeito que a impressora, entende? Então, o esforço para fazer isso é pequeníssimo, Marcos. É algo, sei lá, cara, eu vou te dizer que dias de estudo para um técnico de TI, tá? Então, se o cara já tem uma base de TI, ele passar a configurar um Wi-Fi da vida, cara, é muito barbado. Tá? Então, eu enxergo que são oportunidades baratas, esforços pequenos, e continuam sendo outsourcing, porque tu vai estar colocando em comodato esse hardware lá, tu não vai estar vendendo Wi-Fi, tu não vai estar vendendo plotter, tu vai estar fornecendo da mesma forma, com os mesmos modelos de contrato na maioria das vezes, com o mesmo time, sabe? E a maior parte dessas coisas são coisas que te exigem um esforço de manter isso baixo, né? Então, eu enxergo que está totalmente correlacionado, tá? Que, tipo, algumas, óbvio, precisam de uma adaptação e um treinamento maior. Por exemplo, quero ir para o mercado de GED. Porra, alguém vai ter que estudar esse negócio, é um negócio grande, que tem um monte de dinheiro, né, envolvido, mas eu vou precisar de um esforço. A mesma coisa, vou ir para guarda física. Porra, eu vou ter que investir numa infraestrutura. Então, tem coisas que são maiores e tem coisas que são menores. O que eu enxergo é que tem coisas que tu consegue de hoje para amanhã botar no teu portfólio, tá? Sem esforço, e tem coisas que tu tem que pensar a médio e longo prazo, tá? Então, a gente pode estar pensando num planejamento de longo prazo de trazer as coisas mais rápidas em seguida e as coisas mais complexas lá na frente. O fato é que tu tem que te preparar para isso. Tu nunca vai conseguir fornecer GED, por exemplo, se tu não tiver um processo de preparação para isso. Outro nicho de mercado que ainda na área de software é o RPA, tá? Esse negócio tem um dinheiro gigantesco nisso e é o mesmo modelo de outsourcing, tá? Como que funciona RPA? RPA tu vai construir robô de automação para fazer tarefas repetitivas feitas por humanos, tá? Por exemplo, tá? Exemplo típico de RPA. Acessar o banco, baixar a lista de francesinha e salvar numa pasta lá e chamar a rotina no RP que importa isso. Hoje as empresas todas têm alguém na parte fiscal lá, ou na contabilidade, que faz isso. Todo dia entra no banco, baixa a lista de títulos baixados, salva numa pasta e coloca. Faz isso uma vez por dia. Se pagarem, se acontecer durante o dia, só vai ser processado amanhã, porque dá um trabalhão ficar fazendo isso. E muitas vezes faz isso com 3, 4 bancos. Tá? O RPA é uma solução que é para fazer isso com robô. Né? Então, o robô vai lá de manhã e pode fazer isso de hora em hora, Marcos. Não precisa ser um negócio que faz uma vez por dia, tá? Então, tipo, ele pode rodar, vai lá, baixa o arquivo, coloca na pasta certa, entra no RP e roda a aplicação de importação. Esse é um exemplo de RPA. Outro exemplo são coisas que tem que ser integrada entre sistemas, tá? Tipo, o sistema do cara não tem integração, não tem uma forma de fazer automática a integração, e aí alguém sempre todo dado que chega do pedido web é copiado e colado no RP para emitir a nota. Tá? Isso é um cenário bem comum em cenários que não tem automação, e a RPA pode fazer isso. Ela pode ir lá, pesquisa novos pedidos, entra em cada um dos campos, dá Ctrl+C, Ctrl+V no outro, e cola os textos, tá? São exemplos bem esdrúxulos de RPA, mas que todas as empresas acabam tendo espaço para isso, tá? E, tipo, para treinar um cara em RPA, eu vou te dizer, cara, é uma semana, tu tem um técnico que, óbvio, tem que ser alguém que já entenda de TI, fazendo script de RPA, tá? Se o cara sentar a bunda e estudar
de verdade, em uma semana ele está construindo script de RPA. Ele vai fazer curso, vai atrás. Óbvio que coisas mega complexas ele vai demorar um tempo maior, mas esses scripts de loga num sistema, copia algo, cola em outro, ou vai no site da prefeitura, digita tal coisa, baixa tal documento, anexa no processo. Esse tipo de coisa o cara faz muito rápido. Tá? Então, pode ser uma oportunidade. E o pessoal cobra por processo, ou cobra por robô ativo. É outsourcing também. É outsourcing de robô de RPA. Né? Então, a sigla RPA é Robotic Process Automation. Né? Então, é automação de processo por robô. São robôs de software na maioria, tá, pessoal? Ninguém vai fazer um robô mecânico para isso. Tem soluções gratuitas para RPA, tem soluções open source para RPA. Óbvio, tem soluções pagas muito boas de RPA, e aí vai depender do processo e o que vocês precisam fazer. E pode ser uma oportunidade. A RPA é algo que dá um trabalho relativamente pequeno, e que pode gerar uma receita recorrente durante um bom tempo, porque o cara não vai tirar a automação do banco, né? O cara não vai tirar a automação da integração de sistemas se ele fizer. Não vai parar, vai voltar a digitar os dados, tá? Então, tem manutenção, óbvio, a RPA tem manutenção, porque trocou o sistema do banco, eu vou ter que ir lá e vou ter que ajustar o meu processo. O botão não está mais na posição, está na outra. Então, precisa ajustar de tempo em tempo. Mas é relativamente barato manter o ajuste disso, né? Então, pode ser um cenário de extra alinhado ao mercado de outsourcing, porque você está fazendo outsourcing de robô e não só outsourcing de impressora, né? Outra coisa que a gente está careca de falar, né, está um tempão falando, batendo, é a questão dos outros softwares que são ligados a gerenciamento de impressão. Né? Então, junto com o outsourcing, a gente tem lá toda a questão de segurança que está associada. Por exemplo, em função da LGPD, a gente tem que cuidar dos documentos impressos, a gente vem falando isso há anos. E a gente precisa olhar para os clientes e ver aonde tem dados sigilosos, documento crítico sendo impresso e colocar lá um sistema de impressão segura, seja por crachá, ou por biometria, ou por smartphone, né? Ou até no próprio painel da impressora, tá? O SafePrint, que é a nossa solução lá de impressão segura, ela vem de encontro a isso, é tapar essas brechas de risco de vazamento de dado na impressora. Gente, isso é o tipo de coisa que o cliente está comprando, não é a gente que está vendendo. Tá? O cliente está vindo atrás das empresas de outsourcing e exigindo isso. Tá? O volume de crescimento dessas soluções de crachá foi gigantesco nos últimos 3 anos, tá? Porque em 2018 entrou a LGPD, desde que ela entrou até agora, só tem aumentado, tá? E, cara, é simples de botar rodar lá, a manutenção é praticamente nula, tá? Tipo, tu configura leitor e configura o software e não mexe mais, tá? Não tem muito que ficar inventando, sabe? É um sistema que roda estável, que tu vai ganhar o aluguel dos hardwares, tu vai ganhar o aluguel do software, e vai ter um período longo, porque tipo, não volta mais atrás. Tá? Essa questão de segurança da informação e da LGPD veio para ficar. A Europa já fez isso, Estados Unidos já fez isso, o Brasil está fazendo isso. É uma tendência mundial, né? E tem uma tendência que tem aparecido agora, é um tal de ESG, tá? Que está relacionado às questões ambientais, tá? As questões de segurança, questão de segurança corporativa, né? Da parte de compliance, né? E governança. E dessa questão das pessoas, né? Dentro da questão do compliance, está explícito isso de segurança da informação.
E as empresas estão sendo avaliadas quando vão conseguir crédito, cara. Uma grande empresa, quando vai buscar crédito, os caras questionam o que tu está fazendo para cuidar das tuas pessoas, o que tu está fazendo para a tua segurança da informação, o que tu está fazendo da governança. E impressão segura está no cerne disso. Tá dentro disso. Tá? Então, a gente precisa olhar para esse mercado aí. E tem muito espaço no RH, tem espaço na diretoria, tem espaço na engenharia, tem espaço nos departamentos que fazem projetos especiais, tem nos departamentos de inovação, tá? Tipo nas faculdades, nas salas de professor, tá? Então, tipo, você tem um monte de mercado que precisa disso, tá? Tanto de onde tem dado de salário, quanto dado pessoal, dado médico, tá? A gente precisa olhar para isso e dizer, porra, aqui encaixa a impressão segura. Tá? Aí é uma oportunidade para a gente fazer ali um valor significativo de receita agregada ao contrato que já existe. Não é eu buscar, porque é muito mais barato eu vender uma oferta nova dentro do cliente que eu já tenho, do que eu ter que construir um cliente novo a cada venda. Então, o que a gente... essa coletânea de informação aqui é para a gente pensar em opções para conseguir subir o ticket dentro do cliente que a gente já tem. Para a gente não ter que buscar mais cliente. Óbvio que a gente está sempre buscando mais cliente, mas a gente precisa aumentar o ticket dentro do cliente. Precisa fazer essa reflexão aí. Outra coisa que acontece muitas vezes é o cliente tem lá a impressora e tem uma oportunidade, por exemplo, de bilhetagem de impressão, que é outro nicho que pode ser interessante, é colocar software para monitorar o que os usuários estão imprimindo na rede, para poder fazer o rateio do custo de impressão. Isso é bem normal, principalmente nos clientes médios e grandes. Acima de 5 impressoras já comportam software de bilhetagem, porque cada um dos departamentos começa a fechar, ter suas contas, então é uma oportunidade. Né? Outra oportunidade é a tarifação de cópia. Né? Então, pode ser uma oportunidade da gente estar colocando lá e aumentando o nosso ticket. Então, bilhetar o que está sendo copiado, não só o que está sendo impresso. Outra oportunidade de software ligado a isso é a questão do follow me print. A gente ter impressão que segue o usuário. Não só a impressão segura, mas a impressão que o usuário manda imprimir no computador dele e ele escolhe que impressora vai tirar. Isso é uma opção. No software da Entre a gente tem isso. E a gente pode estar adicionando nos contratos essa questão de poder estar aí fazendo follow me print, seguindo a impressora seguindo o usuário, né? A impressão seguindo o usuário. Outra opção também de software que pode ser usado para aumentar ticket é os quiosques de autoatendimento das faculdades. Né? Então, colocar lá um sistema que vai estar imprimindo e deduzindo lá na matrícula do aluno, por exemplo, os gastos de impressão. É uma opção também. Né? Então, tem N oportunidades que são relacionadas a softwares de gerenciamento de impressão, e a gente precisa olhar para isso com carinho, porque pode ser uma forma da gente aumentar o ticket da gente, né? Seja adicionando bilhetagem nos clientes, e importante, a gente não dá bilhetagem, a gente adiciona o contrato e vai ter um valor mensal que o cliente vai pagar por essa bilhetagem. A mesma coisa em impressão segura. A gente tem que sempre pensar que, tipo, quando tu coloca um software ou quando tu coloca um hardware, vocês vão aumentar o ticket que está sendo cobrado do cliente. E o cliente tem que perceber valor nisso, ele tem que enxergar que realmente está valendo a pena eu pagar isso, porque eu estou tendo ganho. Vou ter a minha impressão mais segura, ou eu vou ter uma gestão maior do que está sendo impresso, ou eu vou ter uma disponibilidade de hardware melhor, ou eu vou ter uma qualidade na minha impressão melhor. Então, a gente precisa identificar e tangibilizar isso para ele conseguir entender e ver que ele está comprando um valor agregado ao que ele já tem hoje. Então, é uma oportunidade para a gente aumentar a ticket e aumentar o faturamento dentro dos nossos clientes. Tá? E sempre olhar nessa questão, eu reforço para vocês, deem uma refletida dentro dos clientes de vocês, segurança de impressão. Tá? Tem muito espaço para a gente trabalhar, seja
fornecendo soluções de software, seja fornecendo hardware extra, tá? E a gente consegue estar aumentando o ticket e explorando isso que muitas empresas já estão explorando. Eu enxergo que dá para a gente estar trabalhando de forma bem positiva aí. Galera, perguntas aí, a gente já deu a nossa 1 hora, então 2 perguntinhas, eu vou dar uma lida aqui na pergunta do Bruno. A pergunta do Bruno está relativo à alocação de equipamento audiovisual para evento ou para longo prazo. Os dois são interessantes, tá, Bruno? Os dois têm, só que são, como é que eu vou dizer, são skills diferentes, tá? A tua equipe vai ter que se especializar em coisas diferentes, porque na hora que tu aluga para evento um hardware, tu tem que ter logística rápida, tu tem que ter instalador, desinstalador, tu tem um trabalho a cada final de semana, a cada semana, sabe? Então, tu tem uma mão de obra maior nesse caso, e é um ticket muito maior, tá? Porque na hora que tu tá trabalhando com locação de bens que vão ficar lá no cliente, tu faz uma vez e tu vai ganhar no longo prazo. Quando tu trabalha com evento, a tua margem é maior, mas tu tem um serviço maior associado, tá? Então tu vai ter que correr mais atrás. Os dois são opções, tá? Dá para trabalhar das duas formas, só que tu tem que especializar a tua equipe para uma coisa ou para outra, tá? Tem pessoal que faz locação de iluminação para show, que faz locação de equipamento de som. Só que cada coisa nova que tu agregar, tu vai ter que especializar a tua equipe nisso, né? Então é importante a gente tá com essa visão. É bem fácil especializar a equipe nessa questão de audiovisual, né? Tu não vai ter um esforço muito grande, porque não precisa mais grande conhecimento de tecnologia. Só que tu vai ter que ter as pessoas sempre disponíveis, né? Diferente de que tu colocar o hardware lá e seguir. Outra coisa que as tuas transações são mais pontuais quando tu tem audiovisual para evento. Então, tu tem hoje, tu vai ter de repente, tu vai passar um fim de semana sem locar, tu vai ter no outro, e tu depende de marketing intenso para manter esse fluxo, né? Para as pessoas virem a ti. Quando tu trabalha num projeto, por exemplo, uma faculdade, colocar todos os data shows, é uma negociação mais longa, tá? Ele está muito mais parecido com um ABM, né? Que é um Account Based Marketing, que é tipo tu trabalhar as contas que tem perfil mesmo, em vez de sair trabalhando todo o mercado fazendo marketing, tu vai lá e diz, olha, quem tem perfil é tal faculdade, tal faculdade, tal faculdade, e tu vai trabalhar aqueles caras pontuais. E se aparece algum cliente mais no mercado, tu vai lá em cima dele. Só que quando é para evento, tu tem que fazer marketing aberto, né? Então a tua estrutura de marketing muda, né? Tu tem que trabalhar com uma boca de funil muito maior, né? Com uma captação muito maior. Então tu tem que especializar de forma diferente a equipe. O que eu sugiro? Que tu não tenha que trabalhar nos dois cenários intensamente, tá? Eu acho que tem que pensar numa estratégia que tu tenha mais de uma coisa para especializar mais a tua equipe naquilo, tá? Porque senão vai ficar pesado para ti, tá? Então, te daria essa dica aí. Galera, não tem nenhuma pergunta mais no chat aqui. Agradeço a participação de vocês, tá? Então, vou encerrando. Eu sou o Charlie da Entre e estou aí à disposição de vocês. Vocês me acham no LinkedIn. Se vocês estão aqui, vocês devem ter recebido um e-mail meu. Então, podem entrar em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp. Fiquem bem à vontade e a gente vai se falando. E até o próximo evento. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo.